Eu quero convidar a Cris e o Celso a virem aqui à frente. Eu vou orar pelo casal e depois o Celso volta. A Cris vai ser a oradora da manhã. E nós agradecemos a Deus pela vida desse casal que tem dedicado o seu tempo, dedicado a sua vida no cuidado, no lidar com essa criançada. Você está com a mão gelada, hein, Cris? Está bem gelada, minha costela está até... Está gelada. Mas se nós não sentirmos medo e temor quando nós nos colocamos diante deste público, a gente não está fazendo do jeito certo. Então, que o Senhor possa continuar abençoando vocês e na condução desse ministério. Vamos orar? Pai Celeste, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e nós te agradecemos, ó Deus, porque juntos o Senhor nos leva por onde o Senhor espera que nós trilhemos o nosso caminhar. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida do Celso e da Cris, que tem dedicado a sua vida para cuidar desta fase da idade dos adolescentes, uma época tão complicada, mas que o Senhor nos tem dado grandes alegrias em ver que essa garotada tem crescido na graça, no conhecimento e no comprometimento com a tua casa. Oramos agradecidos pela vida da Cris, pedimos que o Senhor tranquilize o seu coração, agora que ela vai nos trazer a palavra, e que o teu recado, que já chegou ao coraçãozinho dela, possa também chegar ao nosso coração. Oramos assim, alegres, no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. A paz, queridos. Não é fácil estar aqui, né? A gente estava fazendo o café da manhã e eles estavam assim, ai, como que eu vou falar bom dia? Eu falo bom dia. Mas não é fácil estar aqui, né? Mas nós iríamos escolher algum deles para falar essa manhã para os irmãos. Porém, o Senhor tem incomodado os nossos corações, que nós devemos falar também para os pais, né? Porque a gente caminha junto com eles e a gente vê que a gente precisa da ajuda dos pais. Por isso que quando a gente resolveu, né, quem vai trazer a palavra, aí sobrou para mim, para falar também para os pais, né? Eu fiz uns slides porque, irmãos, eu falo muito. E aí o Celso falou assim, você vai ter que se controlar, porque vai ter a ceia. Aí eu falei assim, então acho que eu vou montar uns slides para ir me guiando, para eu não fugir muito do assunto, né? Então, eu não sei quem vai me ajudar lá em cima. Isso. Então, quem são os adolescentes dessa geração? Nós pegamos, né, uma pesquisa que saiu no Jornal Batista hoje, né, então vai sair no Jornal Batista hoje, né, e nós pegamos para trazer para os irmãos algumas pesquisas que eles pegaram da revista Veja, IBGE, para mostrar quem são os adolescentes hoje, né? Então, não sei se vai dar para os irmãos enxergar, mas o pastor Jário me ajudou, eu acho que ficou bom. Então, hoje nós vivemos num país jovem, né? Apesar de a gente escutar, falar que o país está envelhecendo, nós vivemos num país jovem, né? Que nós temos aí 80 milhões de crianças, né? E temos aí cerca de 42% total da população que são jovens, né? 78% dos adolescentes têm celulares, né? E 47% deles têm smartphone. Isso nos Estados Unidos, que aqui no Brasil ainda não tem esse número, né? Mas aqui eu acho que quem tem celular, todo mundo tem, né? E a gente faz parte da primeira geração que está online 24 horas por dia. Então, nós fazemos parte dessa geração online 24 horas. Pode mudar. Sobre o uso dos smartphones, 96% dos adolescentes
usam em sua casa, diminuindo o diálogo, né, dentro de casa. Aí vocês vão vendo aí que aqui eu fiz um resumo. Sobre relação sexual, 2 em cada 3 tiveram relação antes dos 16 anos. E aí cresce o número de jovens grávidas, né? 15 países, incluindo o Brasil, aceitam união estável de pessoas do mesmo sexo, né? E aí eu vou fazer uma pausa, né? E lembrar os irmãos que Deus criou Adão e Eva, né? Deus criou homem e mulher, né? Se Deus quisesse mulher e mulher, Deus havia criado Eva e Eva, né? Se Deus quisesse homem e homem, tinha criado Adão e Adão, né? Mas Deus criou homem e mulher. E em 15 países, incluso o nosso, estão aceitando a união estável de pessoas do mesmo sexo. Em 2012, o Brasil registrou 341.600 divórcios. Pode mudar. Cresce o número de drogas, principalmente entre as meninas. Em 2009 era 8,7, em 2012, 9,9. São 312 mil jovens que usam drogas. 7 em cada 10 adolescentes já experimentaram bebidas alcoólicas. E aí, embaixo, ele vai falar sobre o bullying, né, que agora está na moda, né? Então, os meninos, as crianças que sofrem bullying, tanto na escola como em casa. Eles não só sofrem, mas eles também praticam o bullying. Pode mudar. Aí também vai falar sobre o bullying, né? E aí eu queria só no último quadradinho ali do menininho, que são sobre as agressões, né? Que a maioria das agressões são sofridas por adultos dentro de casa. Depois os irmãos acessem o Jornal Batista, que está bem legal essa matéria que eles fizeram. Tem online, tem nas redes sociais. E nós vamos continuar. Então, irmãos, aonde que está o problema disso tudo? Aonde que está? Eu queria falar um pouquinho dos irmãos sobre valores humanos e cristãos. Então, o que são valores, né? Valores são conjuntos de qualidade, né? Coisas que nós temos que nos diferencia como seres humanos, né? E são fundamentos éticos, morais e espirituais. E aí eu coloquei alguns exemplos que são valores. A educação, né, o respeito, a solidariedade, né, a humildade, a bondade. Isso são alguns valores, né? E quem passa esses valores para nós? Quem vocês acham que passa esses valores para nós? Os nossos pais. Então, é dentro da família que nós aprendemos sobre esses valores humanos e cristãos. Então, é os pais que ensinam a educação, é os pais que ensinam como você ser justo, como você ser humilde, como você ter ética, moral. Isso vem dentro de casa. É em casa que a gente aprende. Então, quem tem que passar isso para os filhos são os pais. Pode mudar. E as crianças, consequentemente, são nossas imitadoras, né? Então, eu peguei ali uma imagem meio chocante, porque é bem aquilo mesmo. Se o meu pai faz, eu vou fazer. Se a minha mãe faz, eu vou fazer. Se o meu pai pode colocar um piercing, por que eu não posso? Né? Se o meu pai não vai para a igreja, por que eu tenho que ir? Eu já ouvi isso de adolescentes aqui da nossa igreja. Minha mãe e o meu pai, eles não vão na igreja. Por que eu tenho que ir? Por que eles me obrigam a virem para a igreja, sendo que eles não vêm? Né? Então, irmãos, querendo ou não, eles estão olhando para nós.
eles são as nossas testemunhas dentro da nossa casa. E nós temos que dar o bom exemplo para os nossos filhos, né? Pode mudar. E quais são os valores hoje, né? Quais são os valores que são passados para nós? Estão vendo aí? Qual é um aí valor? Dinheiro, né? Hoje você tem que ter grana. Se você não tem grana, você não é nada, né? Se você não tem um carro bom, você não é nada, né? Se você não tem um celular que acessa a internet, irmãos, eu fiquei com um celular muito tempo, bem antigo. Qual que era o meu? O meu era o V3, vendo que eles sabem, né? Vocês lembram do celular V3, aquele bem antigo, que não acessava a internet, não fazia nada. Ele era um celular. E eu, nossa, o que tiravam sarro de mim aqui na igreja, no meu trabalho, na faculdade. Eu não acredito, você ainda tem um celular desse? Não, não é possível. Então, para vocês verem como essas coisas têm um valor, né? E eu só queria um celular para ligar. E aí eu ganhei, né, um outro, agora eu uso o celular para um monte de coisa, não só mais para ligar, né? Mas, então, bens materiais. Qual o outro valor de hoje, né? Quero ser feliz. Então, você tem que ser feliz de qualquer modo, né? Então, as pessoas estão buscando felicidade a qualquer preço. Outra coisa, outro valor é o poder, né? Queremos ter poder, né? Outra coisa, o sucesso, né? Então, olha, estudem muito, façam muito, porque vocês têm que ser bem-sucedido, tem que ter sucesso. E aí o outro, ter ou ser, eis a questão, né? Então, hoje o mais importante é o quê? É o ter e não o ser, né? E aí isso vem junto com o quê? Com o progresso tecnológico, né? Então, esses valores vêm junto com todo o progresso e isso está contribuindo para quê? Para crescer a soberba entre nós, a autoconfiança, ou seja, eu posso tudo, né? O individualismo, né? Hoje é muito mais fácil você falar com a pessoa pelo Facebook do que cara a cara, né? Do que dar um abraço, aí você manda um bonequinho lá abraçando a pessoa, né? Dá um beijinho, manda um beijinho lá, né? Com bonequinho. E aí a dúvida é, até entre os psicólogos, né? Qual a geração que nós estamos formando? O que será? Será que eles serão gênios ou será que eles serão monstros? Né? O que vai ser no futuro disso? Pode andar. A família, como já falamos, é o lugar de ensino e aprendizagem de valores. E esses valores estão entrando na nossa família, mesmo que a gente não queira, né? E o que nós temos visto hoje, dentro da nossa igreja, são famílias desestruturadas, filhos que não têm limites, né? Alguns pais sem responsabilidades, né? E uma generalizada falta de valores morais e maus hábitos, né? Então, isso que nós estamos vendo hoje na sociedade que a gente vive e, infelizmente, também aqui na nossa igreja, né? As famílias estão perdendo o referencial. Sabe aqueles valores lá que a gente falou? De educação, de honestidade, de justiça, de moral, de ética? A gente está perdendo isso para aquilo que está sendo imposto para nós. Então, hoje, os nossos relacionamentos dentro de casa são superficiais, né? E os nossos filhos e até nós estamos descompromissados com as coisas, né? Principalmente as coisas da nossa igreja. Porque
a gente tem ocupado o nosso tempo com tantas coisas e temos esquecido de Deus. E achei legal essa figura da família ali embaixo, né? Todo mundo com computador, porque é isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. Na minha casa eu tenho que brigar para desligar, para soltar o celular. Eu tenho que brigar. E nós estamos criando os nossos filhos como uma geração de anestesia, onde eles não podem sofrer, eles precisam ter tudo. Eles não podem ouvir um não, né? E aí eu penso, o que será deles? Né? E aí nós temos que resgatar aqueles valores que nós falamos no início e mudar esses valores que o mundo tem imposto para nós, né? Quem manda na sua casa, pai? Quem tem que mandar na sua casa é você, não são seus filhos. E o que a gente tem visto hoje, que quem manda em casa são os filhos. Os pais precisam falar não. É fácil falar não, às vezes? Não é. Mas nós, como pais, temos que falar não. Não, você não vai. Não, você não pode. Não, você não vai ter. Nós temos que falar o não. Nós temos que exercer a autoridade que foi dada por Deus para os pais. Hoje, no café que fizemos lá uma dinâmica. E os pais me falaram que têm autoridade sobre seus filhos. Amém por isso. Que Deus fala que nós temos que ter autoridade. Nós temos que ensinar os nossos filhos, né? Eu estou cansada de ver no Facebook, se eu vejo, os irmãos também veem, fotos que são colocadas pelos adolescentes e jovens da nossa igreja que não condiz, né, com o nosso modo de vida. E o que eu fico mais triste, fico triste em ver as fotos, mas fico mais triste ainda é quando eu vejo irmãos da nossa igreja curtindo as fotos. Aí eu fico mais triste ainda, porque nós devemos repreender e não dar lá um curtir. Né? Eu falei que o Facebook deveria ter um botão dislike, né? Não curtir. E eu já tive contato com um gestor lá do Facebook, numa palestra que eu fui, e nós da empresa falamos, vocês têm que criar o botão dislike. Né? Porque assim, a gente não curte isso. Então, pais, qual o nosso papel? Eu queria que um pai abrisse a Bíblia em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Que pai que pode ler, ou mãe que pode ler para a gente? Bem alto. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar, e também atarás como sinal em sua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Então, o que está falando aí? Que nós temos que ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. E escrever, na minha Bíblia está escrito, nos umbrais das nossas portas, né? A palavra do Senhor. Então, o papel do pai é educar, dos pais, né? É educar. Um outro papel é disciplinar. O que o mundo tem ensinado hoje, e até existe uma lei que a gente não pode, né, disciplinar. Mas, irmãos, isso é bíblico. Ou a gente segue a regra dos homens, ou a gente segue a regra de Deus. A Bíblia fala que devemos disciplinar. E aí eu queria que um pai abrisse em Provérbios 22, 15, e um outro pai ou mãe em Provérbios 23, 13 e 14.
Pode ler, alto. Isso. A justiça está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Porque oprime. Só o 15. O outro. Não retires da criança a disciplina, porque, fustigando-a, tu com vara nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do Seol. Isso. Então a Bíblia fala que nós temos que usar o quê, irmãos? A vara. Viu? Filhos. A Bíblia ensina os pais a usarem a vara. Né? Enquanto tem leis aí, psicólogos falando que não pode bater, eu concordo que você não deve espancar a criança. Tem muitos que espancam, mas nós temos que disciplinar. E isso tem faltado muito no nosso meio, porque hoje a gente deixa eles fazerem tudo o que eles querem. Tudo. Né? É assim, é porque eu fico muito tempo fora de casa, sabe? E aí, quando eu chego em casa, eu quero dar tudo para os meus filhos. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas não é dando tudo que o seu filho vai amar você. O filho tem que ter disciplina. O outro papel do pai é discipular. Então, pais, o seu filho tem que ser o seu discípulo. Você tem que ensinar a palavra de Deus, você tem que ensinar para ele o que é certo, o que é errado, o que ele deve ou não fazer. E os pais que têm que ensinar isso. Hoje, quem ensina isso são os amigos. E aí, como que tá? É droga, é sexo, é isso e aquilo que a gente já viu lá. Porque os pais estão sendo omissos nisso. Outra coisa que eu coloquei lá é ter autoridade, que nós já falamos, que os pais têm que ter, e transmitir os valores humanos e espirituais. Eu acho que o que mais está pegando aqui são os valores espirituais. Porque nós temos visto que os pais estão longe de Deus. Se os pais estão longe, como que os filhos estarão perto? Não dá, gente, é uma coisa que não bate, não combina, né? Então, a gente vê pais que chegam aqui na igreja, deixa o seu filho, pega o seu carro e vai embora. Aí eu fico assim, para onde que esse pai vai? Eu não sei para onde ele vai, mas ele tinha que estar aqui com o filho dele. Ele tinha que estar aqui. Então, nós, como pais, precisamos resgatar os valores. Precisamos voltar a Deus para que possamos ensinar aos nossos filhos Deus. Né? E quem está pensando em um dia em ser pai, já vai pegando isso, porque não é fácil não, viu, irmãos? É melhor pensar antes de ter. Precisamos retomar o culto nos nossos lares. Né? Nós, no começo do ano, em março, nós montamos um plano de leitura bíblica. E aí nós desafiamos as famílias a fazerem isso. E hoje no café somente uma família está fazendo o plano, que é a Rita e a mãe dela. Elas são novas aqui na igreja. Né? E as duas estão fazendo o plano de leitura bíblica diariamente. Então nós temos que resgatar isso, né? Nos nossos lares. E eu queria trazer para os pais um exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Abraão. Eu gosto muito da história de Abraão, só que é uma história que me deixa assim angustiada pelo que Abraão fez. Mas eu queria pensar um pouquinho com os irmãos no exemplo de Abraão como pai, né? A gente não vai ler, mas se os irmãos quiserem anotar aí os versículos, depois os irmãos leem em casa. Abraão, ele deixa tudo para seguir ao Senhor. O Senhor chama ele e ele deixa lá a sua parentela, a sua casa e vai servir ao Senhor.
Que pai aqui teria coragem de abandonar tudo para servir ao Senhor? Para cumprir um chamado do Senhor? Nós temos, irmãos, que aprender como pais que devemos deixar tudo para servir ao Senhor. Se o Senhor nos chamar, nós temos que ir. Porque hoje o que está em nós são os valores que nós falamos. É o material, é o poder, é o sucesso, é a fama. Mas não, Abraão deixou tudo e foi servir ao Senhor. Nós temos que aprender a deixar tudo e seguir ao Senhor. Outra coisa que ele faz, ele constrói altares para o Senhor. Então, em cada cidade lá que ele ia, lugar que ele passava, ele construía um altar para o Senhor. E nós estamos construindo o quê para o Senhor? Né? Nós temos que construir um altar para o Senhor na nossa casa. E ali vai ser o altar do Senhor. Né? Nós temos que construir um altar para o Senhor no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. E por que ele construía um altar para o Senhor, que é o próximo? Porque ele tinha que invocar o nome do Senhor, ele tinha que clamar ao Senhor, ele tinha que orar ao Senhor. Né? E isso tudo nós temos abandonado. Nós não oramos mais na nossa casa. Nós não temos mais tempo para fazer essas coisas. Né? Porque o nosso tempo está muito curto. E temos esquecido disso. Né? E aí, na história que eu acho mais linda da Bíblia, né? Em Gênesis 22, Abraão ele é provado. O que Deus pede para ele? Quem sabe? O quê? Seu filho. E ainda na Bíblia fala assim, Abraão, me entrega o seu filho amado. Porque ele já tinha outro filho, mas Deus queria o filho amado dele. Deus queria Isaac. Né? E quando Deus prova ele não questiona. O que ele faz? Ele pega o seu filho e vai entregá-lo ao Senhor. E nós, meus irmãos, quanto nós temos questionado Deus? Deus pede algo, não, peraí, deixa eu ver a minha agenda, deixa eu ver se eu tenho tempo, deixa eu ver se eu posso abrir mão disso. Abraão não pensou, ele pegou o seu filho e foi. E os planos que nós temos feito para os nossos filhos? Eu não sei que planos Abraão tinha feito para Isaac. Eu não sei o que ele queria de Isaac. Mas ele vai e entrega. E eu vejo pais aqui na nossa igreja fazendo vários planos para os filhos. É pagando o curso disso, é pagando o curso daquilo. Meu filho vai fazer isso, meu filho vai fazer aquilo. Nada contra. Eu trabalho em recursos humanos e sei o quanto isso é importante. Mas o meu medo é que os pais estão enchendo os filhos de tanto curso, de ótimas faculdades, disso, daquilo, e não tem enchido a vida dos filhos da palavra. Nós temos aqui na nossa igreja adolescentes que fazem cursos aos sábados, todos os sábados, e aí ela fala assim, eu queria tanto vir na igreja, mas eu não posso faltar dos meus cursos. Aonde estão os valores? Não tem outro dia? Eu falei, não tem outro dia para você fazer o curso? Ou alguma outra data? Não sei, não dá. E aí eu queria tanto estar vindo, mas eu não posso. E aí eu pergunto, não teria outro dia para fazer o curso? Né, para que pudesse estar aqui conosco? Para que pudesse estar buscando a Deus juntos? Que planos que você tem feito para o seu filho? Quanto você tem gastado com o seu filho? Para que se o Senhor pedir para você entregar ele como sacrifício, você iria entregar? Nós temos que entregar os nossos filhos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso papel de pai. E quem está pensando em ser pai? Né? Vamos lá. Agora,
rapidamente, nós vamos falar para quem? Para os filhos, né? Eu queria que um filho abrisse em Colossenses 3:20 e outro filho em Deuteronômio 21, de 18 a 21. Quem achar, pode ler. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isso. Algum outro? Deuteronômio. Vamos, gente, vai ter ceia ainda. Vai, Levi, Deuteronômio, é lá no começo, o Salmo. Quando alguém tiver um filho Ó, o Roger tá lendo. Vai. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Isso é forte, né, irmãos? Essa palavra é bem forte. Se o seu filho é rebelde e não te obedece, ele tem que ser entregue, né, aos anciãos, os chefes da cidade, né? Cada Bíblia está dizendo de uma forma, e ele deve ser o quê? Apedrejado para tirar o mal dentre vocês. Então, o filho que não obedece é mal entre a gente. Um filho rebelde, né, é um mal no meio do povo. E isso é muito grave, né? Então, qual é o papel do filho? O pai teve vários papéis lá. O papel do filho é obedecer. Obedecer o seu pai e a sua mãe. E aqueles que não obedecem, são rebeldes, estão acumulando pecados sobre pecados. E aí, uma notícia que eu tenho para o filho rebelde é que você não vai viver muito sobre a terra. Isso é o que está escrito aqui. Não vai viver. Deveria ter pesquisado aí quantos adolescentes e jovens morrem, que os irmãos sabem que são muitos. Por quê? Por quê? Porque não obedece o pai e a mãe, e muito menos a palavra. Né? Porque se não obedece o pai e a mãe, como que vai obedecer a Deus? Os filhos têm que aceitar os nãos dos seus pais. E têm que aceitar a disciplina com a vara. Porque isso é bíblico. E é bem melhor, pais, aplicar agora do que quando eles estiverem mais velhos. E aí eu trouxe para os filhos o exemplo de Isaac. Isaac, na Bíblia não fala quantos anos Isaac tinha. Né? Não está certo na Bíblia. Eu fiz pesquisa, mas também uns falam 20 anos, 30 anos, 15 anos. Então, eu não vou falar para os irmãos quantos anos Isaac tinha, que a Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele era um rapaz, né? Quando Abraão foi oferecer ele ao sacrifício. E Isaac, ele anda 3 dias pelo deserto com o seu pai. 3 dias no deserto. Não tinha chapinha, né? Não tinha batom, não tinha celular, não tinha iPhone, não tinha nada. E Isaac anda 3 dias por onde? Pelo deserto. Então, assim, não tinha uma mesa de café, né? Que a gente teve hoje, né? Não dava para ir de salto, né? E Isaac anda com o seu pai.
E vocês, jovens, vocês têm andado com seus pais no deserto? Porque é muito fácil a gente andar com a nossa família quando tudo vai bem, né? Isso é muito fácil. Quando meu pai me dá lá o smartphone que eu quero, o PS3, 5, sei lá quantos que tem agora, isso é muito fácil, né? E quando o seu pai virar e falar assim, não, hoje eu não posso. E aí? É reclamação, né? Ah, porque meu pai nunca dá nada. Não, mas você está com tudo lá. Ah, não, meu pai nunca me dá nada. Meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Né? O pão duro, quem falou aí? Meu pai é um pão duro que não quer me dar nada, né? Mas Isaac anda 3 dias com o pai dele. E o que nós temos visto hoje são jovens andando com seus amigos e não com os pais. Então, jovens, temos que andar com os nossos pais pelo deserto, né? Carregar junto com eles as dores do deserto. E aí Isaac carrega as lenhas para o sacrifício, né? Isaac até aí ele não sabia que ele ia ser o sacrifício. Tudo bem, vamos dar um ponto para o Isaac, porque ele carregou as lenhas sem saber que ele que ia ser sacrificado. Mas, irmãos, que jovem hoje ia andar 3 dias no deserto e carregar as lenhas? Se hoje os jovens nem arrumam a cama quando levanta, né? Não tira o copo da mesa, né? Então, filhos, vocês têm que fazer a parte de vocês também, né? Então, vocês têm que obedecer, andar com seus pais e carregar, né, a lenha, ou seja, fazer as coisas na sua casa, ajudar, né, participar da sua família. Não é só escola, curso, academia, celular. Não. Os filhos precisam carregar as bênçãos também da sua casa. Eles têm que participar disso, tá? E outra coisa que Isaac faz, deixa ser amarrado e se deita no altar. E aqui, hein? Aqui piorou, né? Porque se o pai falasse, me dá aí seus braços que eu vou amarrar, porque agora eu vou entregar você para o Senhor, ó. Mata o pai. É o que a gente vê hoje, né? Ele queria amarrar o pai lá e ia falar, fica quieto aí que eu vou fazer as minhas coisas, né? Mas, irmãos, nós temos que mudar essa visão. Os filhos têm que ser amarrados para serem entregues ao altar do Senhor. Porque se nós não amarrarmos eles e ensinarmos para ele o caminho, ele não vai seguir o caminho do Senhor. O mundo é muito astuto. O mundo oferece coisa para eles muito mais legal do que o que a gente faz aqui no EPA no sábado. Isso eu posso garantir para os irmãos. Sabe, as coisas que a gente tenta fazer aqui para tirar eles de lá não chega nem aos pés do que o mundo oferece para eles. Das coisas boas, da alegria, né, de que tudo pode. Aqui não, aqui tem várias coisas que não pode. Né, filhos? Só que o caminho do Senhor te levará para a salvação. E nós temos que ensinar para os nossos filhos. Então, filhos, vocês iriam obedecer os seus pais para que ele cumprisse uma ordem do Senhor? Assim como Isaac fez? Os filhos precisam ter relacionamento com Deus também. Não só esperar dos seus pais, mas vocês precisam ter um relacionamento com o Senhor. Vocês têm que entender o que Deus quer da família de vocês, dos sacrifícios da família de vocês, para que vocês caminhem juntos. Eu queria que os irmãos assistissem um vídeo, ele é bem rapidinho, e pensassem um pouquinho nesse vídeo.
tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaque e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, Amém. Esse vídeo, Isaac questiona o pai dele, né? Na Bíblia, Isaac não questiona, né? Mas eu achei interessante porque quando Abraão, no vídeo, né, fala para Isaac que foi Deus que mandou, aí ele vai se entregar. Então, ele vai para os braços e ele se entrega, né? Apesar de, na Bíblia, Isaac não questionar, tá, irmãos? Não tem isso na Bíblia. Então, pode virar. Isaac obedeceu seu pai e Abraão obedeceu a Deus. E os dois foram abençoados. Então, é isso que eu queria falar para os irmãos hoje, né? Que os filhos devem obedecer os seus pais. E os pais têm que obedecer a Deus, né? E juntos, vocês oferecerem um sacrifício para o Senhor. Amém? Obrigada.
Queridos, esse vídeo, ele nos traz uma imagem muito forte, porque quando a gente tenta visualizar o conceito bíblico, às vezes a gente fica impactado. Tudo isso que nós vimos hoje, falando sobre pais e filhos, finaliza com esses dois exemplos que fecham bem aquilo que a Cris se propôs a fazer. O exemplo de Abraão como pai e pais, e o exemplo de Isaac representando os filhos. Agora, quero convidá-los a pensar na ceia. Quando nós abrimos as nossas Bíblias e nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ensinando sobre a ceia, Paulo fala de um autoexame. Paulo propõe que nós procedamos um autoexame para que possamos participar da ceia. Eu queria fazer você pensar num outro detalhe que nós acabamos de ver na palavra da Cris. Isaac e Abraão. Só quem é pai pode ter uma noção do que seria aquele ato de colocar o filho no altar para o sacrifício. Eu pus meu filho uma vez numa maca para ser operado. O momento difícil. A hora que a portinha do centro cirúrgico abriu e fechou, aí fica aquela tensão, aquela agonia. Abraão, com certeza, sofreu muito no momento em que ele conversou com o seu filho, ali naquela cruz, ali naquele momento do sacrifício. E Deus, quando mandou Jesus para morrer no nosso lugar, o que Cristo, no momento de humanidade aparecendo, o que Cristo faz naquela cruz? Ele grita, ele chama pelo Pai. Mas Jesus sabia, assim como Isaac, que a vontade que prevalece é a vontade de Deus. Isaac seria oferecido como Cristo foi oferecido. E hoje, quando nós nos colocarmos diante desses elementos, o cálice, quando nós nos colocarmos diante do pão, quando nós nos colocarmos diante dessa fruta da uva, seguramente nós precisamos trazer ao nosso coração aquela experiência sintetizada nessa palavra hoje de manhã, da experiência de Abraão e Isaac. Mas aqui a gente vai se lembrar de um sacrifício onde o cordeiro, onde a pessoa oferecida, sem culpa, sem pecado, mas um oferecimento que tiraria o pecado, e aí glória a Deus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é isso que nós vamos celebrar nessa manhã. Quando Jesus fala com os seus discípulos sobre a ceia, lá em Lucas 22, ele fala: gente, eu queria muito, eu estava aguardando muito esse momento de podermos comer essa ceia juntos.
antes que o meu sofrimento aconteça. Ali Jesus está dizendo o quanto ele valoriza os seus discípulos, o quanto ele ama aqueles pelos quais ele estava entregando a vida. Aqueles quem? Aqueles que traem, aqueles que negam, aqueles que duvidam, aqueles que maltratam, mas são aqueles que Deus amou de tal maneira e deu o seu Filho único para morrer no lugar de cada um. E na semelhança do exemplo de Abraão, quando ele tem o momento do sacrifício e o Senhor diz: pode parar, você já mostrou que me ama, a lição sobre amor e obediência já foi aprendida, agora vamos para o culto. E aí o Senhor proveu um cordeiro que foi sacrificado, exemplificando este cordeiro, Jesus. Só que quando Jesus, talvez até na semelhança de Abraão, ele falou: bom, agora eu vou como Isaac, Pai, se possível, me tira dessa, passa de mim esse cálice. Mas para aquela oração, a resposta foi não. Porque ele precisava morrer para vencer a morte e nos trazer a vitória. E aí a mesma alegria que tomou conta de Abraão no momento em que ele ergueu o cutelo para executar o filho, e o Senhor falou não, e ele largou aquilo, e amém que o Senhor veio falar comigo. A mesma alegria nós temos no exato momento da morte de Cristo, porque diante de Deus, aquele momento foi o momento da vitória. Porque no momento em que Cristo morre, ele desce ao lugar dos mortos para dizer: eu venci a morte. E ao terceiro dia, contrariando a expectativa, quando as pessoas foram ao túmulo para ungir o seu corpo, ele não estava mais lá. E o anjo até pergunta: por que procurais no mundo dos mortos aquele que vive? Esse é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é lembrando dele que nós vamos nesta manhã celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar os adolescentes que vão nos ajudar no serviço. É a Rita, o Roger, a Vitória Ribeiro, a Dani, a Jaqueline. Vitória Maia, ela tá aí? Eu não vi ela, não a vi. Ingrid, você pode ajudar a gente? Isso pode ficar um pouco de cada para cá, alguns para cá. Queridos, eu sempre gosto desse momento da ceia, que é um momento de comunhão. Se Cristo disse aos discípulos: eu queria muito estar com vocês nesse momento, é um momento gostoso para a igreja também. É um momento quando nós vamos compartilhar o pão, compartilhar o cálice, que vai nos levar a refletir no corpo do Cordeiro que foi entregue numa cruz, no seu sangue que foi vertido por amor a nós. E numa mesa, não é legal quando você senta e alguém não come, né? Imagina, você leva alguém para almoçar na sua casa, o camarada está fazendo a dieta do Can, e aí chega lá, só tem coisa que ele não pode comer. Aí é chato, né? O cara fechar a boca, ficar quietinho ali, não é legal, né? E a mesa do Senhor é assim. Por isso, amados, nós
temos tradicionalmente o nosso cálice e o nosso pão, para que você, que é ligado, está em comunhão com a sua igreja, você que já foi batizado biblicamente, você que é do reino de Deus, você está convidado a participar com a gente. Mas se em algum momento desse percurso o seu processo ainda não foi completado, a uva. Por que a uva? Porque a uva, ela é o início do processo para chegar ao cálice. Então, quando nós servimos o cálice, o pão e a uva, nós estamos dizendo a todos: venham à mesa do Senhor. E assim, queridos, a gente vai relembrar o sacrifício de Cristo, a gente vai experimentar as alegrias que os discípulos tiveram no momento em que Jesus entrega o pão. Que esse memorial lembre você de valores importantíssimos que nós vimos nessa manhã. Principalmente o fator dedicado aos pais para compreenderem a importância de consagrar os seus filhos no altar do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da minha filha, louvo a Deus pela vida do meu filho, que são crianças consagradas no altar do Senhor. Tudo bem, 22 anos, chegou da Austrália, fez o que queria, o que não devia, pulando de paraquedas, pump jump, outras estripulias, mas é criança e nos olhos do Pai a gente chora e sofria. E eu louvo a Deus porque eles são consagrados no altar do Senhor. E espero que cada um aqui possa compreender a bênção que é deixar que o Senhor cuide, que o Senhor os leve para onde o Senhor quer levá-los. Amém? Então, ao som da nossa banda, ainda tem aquele nome? Como é que é o nome da banda? Ah, a banda mudou o nome, agora é Reflexo. Ah, é Reflexo QNQ. Então tá, depois vocês vão entender o que é o QNQ. Então vamos, enquanto acompanhamos o grupo, vamos servir os elementos. Todas as alturas, onde ouça tua voz.
Vamos dar um glória a Deus, né? Glória a Deus? Alguém ficou sem algum dos elementos? Se ficou, acene que nós entregaremos. Não. Quero convidar a Cris a vir aqui à frente para orar nesse momento, agradecendo a Deus pela bênção de podermos compartilhar o pão, compartilhar o cálice e sendo servidos por esses adolescentes. Oh Deus, queremos te louvar, Pai, porque um dia o Senhor morreu naquela cruz em nosso lugar, Deus. Queremos te louvar porque foi o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos amou, Deus, e o Senhor, Pai, que se entregou ali por nós, Deus. Obrigada por tão grande amor para conosco, Deus. E nós nos alegramos porque o Senhor não ficou morto ali, Pai. O Senhor ressuscitou e hoje vive, Deus. E o Senhor intercede por nós, Deus. Obrigada, Senhor, por tão grande amor. E eu te louvo pela vida, Senhor, dos adolescentes, Pai. Que o Senhor esteja com eles, Pai, que eles possam aprender o teu caminho, Deus. Porque o teu caminho, Pai, nos leva à salvação, Deus. E abençoa os pais também, Senhor. Nos dê força, sabedoria. Não é fácil, mas o Senhor nos deu essa missão para guiá-los, Deus, em teus caminhos, Pai. Nos ajuda. Em nome do teu Filho amado. Amém, Deus. Pai, nós te agradecemos por esse pão, te agradecemos por esse cálice, te agradecemos por essa fruta que nos lembra o teu sacrifício por amor a cada um de nós. Que a tua graça esteja sobre cada família aqui representada. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Comamos todos e bebamos em memória do Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero convidar a igreja a se juntar ao centro. Esta é a visão que alegra cada dia mais o coração do nosso Deus. E que a cada dia, nós como povo de Deus, possamos compreender como é importante andar juntos. Amém? Vamos repetir o nosso juntos? Juntos? Como é importante andarmos juntos. Amém? Amém? Que a graça do Senhor repouse sobre cada um aqui. E que a tua graça, ó Pai, alcance a cada coração na instrumentalidade de cada um aqui. Que o teu amor possa ser sentido por cada pessoa aqui presente. E que ela sinta isso na instrumentalidade de cada um aqui presente. Que o teu conforto vindo do teu Santo Espírito acalme, acalente e motive o nosso coração também na instrumentalidade de cada um aqui. E assim, ó Pai, que possamos experimentar essa graça, esse amor e essa consolação em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço, irmão, e sente no seu lugar. Agora senta aí no seu lugar. O último ato desse culto é uma homenagem que faremos aos nossos adolescentes. E aí eu quero convidar a todos
os adolescentes a virem aqui para frente. Aqui, ó, aqui nos degraus, aqui, ó, todos. Isso, pode ficar aqui no meio, assim, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Todos os adolescentes aqui. Aí. Você pode descer mais um degrau, tá? Aí. Aí ficou do tamanho aí, rapaz. Tá tirando agora? Vem chegando mais. Ó, isso. Ô Pedrão, acho que para tirar aqui tem que ir pra galeria, hein? É. Queridos, olha que bem. Não pode ficar escondido atrás do piano, não. Chega mais pra cá. Isso, chega mais pra cá. Quem disse aleluia? Aleluia? Glória a Deus. Queridos, este é o futuro imediato da nossa igreja. E eu me lembro, tenho 52 anos, eu me lembro que nos meus 15, na idade de alguns aqui, eu já trabalhava e servia na casa do Senhor. E eu me alegro quando a gente vê essa garotada servindo na casa do Senhor. Amém? Já entregou os presentinhos, Cris? Agora nós vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar você a ficar de pé e a erguer a sua mão na direção da vida destes aqui à frente. Pai de amor, muito obrigado pela bênção de termos esse grupo de adolescentes integrados, firmes, dedicados na tua causa e no teu amor. Derrama sobre eles, ó Pai, a tua bênção e a nós sabedoria para aprendermos a lidar e a acompanhá-los em suas jornadas. Oramos assim, invocando a autoridade do Senhor Jesus. E é no nome dele que oramos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Adolescentes, voltem pelo centro da igreja e a igreja aplauda esses amados. As palmas louvam ao Senhor. Aplauda com mais vontade. É o futuro imediato da nossa igreja. Que o Senhor se alegre com cada uma dessas vidas. Amém? Vamos para o nosso café. Quando você ouvir o sinal, cada um para a sua sala de aula. Deus abençoe. Tenham todos um bom domingo.